Olá, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo ele vai ser bem diferente, ele vai ser bem... Não sei, eu não sei muito como vai funcionar, porque eu não pensei em nada, não fiz nenhum roteiro, não fiz nada, eu só liguei a câmera e vou conversar com vocês e tentar explicar um pouquinho do que tá acontecendo. Se vocês ouvirem algum barulho, algum chiado, alguma coisa assim, é porque meu computador faz muito barulho mesmo, e eu não posso desligar ele pra fazer esse vídeo, porque eu tô upando mais vídeo pro Drive, e eu não posso ir em outro lugar gravar porque eu não tô em casa, mas eu vou explicar isso no vídeo. Bom, primeiro de tudo, Pietra, sim, esse é meu nome. O que tá acontecendo? Por que você sumiu do canal? Por que você sumiu do blog? Gente, todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal, que me acompanham nas redes sociais, eu tava morando em Curitiba, sim, estava, não estou mais. O que aconteceu? Bom, há alguns anos atrás, quase vai completar 3 anos, agora comecinho do ano que vem, eu tive depressão por conta de um fim no relacionamento, um relacionamento, assim, conturbado e tudo mais, e eu acabou resultando nisso, né? Aí você vai me falar, tá, você teve depressão só por causa que você terminou um namoro? Não, gente, não é assim que funciona. Eu tô fazendo muitos textos no blog relacionados à depressão, a sentimentos e coisas desse tipo. Eu vou deixar o blog aqui embaixo se você tiver interesse, ou se você conhecer alguém que tá passando por isso, eu indico muito você ler. Não é porque o texto é meu, mas é porque realmente é uma coisa muito complicada de lidar. Eu não acredito que a depressão ela seja causada por uma coisa. Eu acredito que a depressão ela seja um conjunto de coisas. Vamos imaginar como se fosse um copo. Acontecem várias coisinhas, sabe? A vida é o seu copo. Acontecem várias coisinhas e aquilo vai se acumulando. Você não percebe, às vezes é uma coisinha que aconteceu, um trauma que você teve, ou uma briga que você teve, uma coisa que aconteceu na sua vida, a perda de um ente querido, coisas que aconteceram na sua vida que, assim, às vezes você até ficou triste momentaneamente, mas que não desencadeou algo pior. Aí você me diz, tá, como assim? Essas coisinhas pequenas vão se juntando, e às vezes pode ocorrer um estopim. Então, a minha vida inteira eu juntei várias dessas coisinhas, né? Sem querer, né? Não foi uma coisa que eu escolhi. A minha mente, assim, o meu subconsciente, ele foi juntando essas coisinhas. Quando esse relacionamento que eu passei terminou, teve um fim, isso teve um impacto tão grande pra mim naquela época, há quase 3 anos atrás, que foi o estopim pra esse quadro depressivo. Então, tá, o que aconteceu 3 anos atrás? Eu namorava uma pessoa e aquela pessoa era simplesmente absolutamente tudo pra mim, tudo. Então, eu só saía com essa pessoa, todos os meus amigos eram amigos dessa pessoa, todos os lugares que eu ia era com ela, ou se não era com ela, era relacionado a ela, até os cosplays e tudo mais, então tudo era relacionado a essa pessoa. Então, quando a gente terminou, quando houve o término do relacionamento, o fim do relacionamento, ao mesmo tempo que eu perdi o relacionamento, porque eu perdi a pessoa, eu perdi tudo, porque todos meus amigos eram amigos da pessoa, todos os lugares que eu ia era com ele, então o meu mundo todo girava em torno dele, entendeu? E eu não tô dizendo que isso é certo, é uma coisa que aconteceu naturalmente, eu não planejei isso, sabe? Foi uma coisa que aconteceu. E então, naquela época, aquilo pra mim foi o fim do mundo, porque já tinha acontecido várias outras coisas anos anteriores que me deixaram muito mal e que foram acumulando, sabe? Eu perdi um bisavô pra mim que foi muito importante quando eu era criança, que era muito especial pra mim. Eu tive muitas brigas com a minha mãe quando eu era mais nova, que ajudaram a gravar isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, porque eu também não quero expor totalmente a minha vida, sabe? Eu vou falar pra vocês as coisas que eu passei, mas com um pouquinho de... deixando um pouquinho também, né? Porque eu acho que vocês também não vão querer saber tudo.
Então, eu tive isso, eu tive a separação dos meus pais, meu pai formou outra família, eu não me dou bem com a minha madrasta, meu pai teve outro filho, então assim, foram várias coisinhas que eu falando pra vocês soltas não fazem sentido realmente. Tipo, tá, mas você tem depressão porque seu pai casou de novo? Não, não é por conta disso. Só que foram coisas que pra Pietra, de 7 anos de idade, quando meus pais se separaram, foi uma coisa que teve um impacto muito grande, sabe? Então, e várias outras coisinhas que não vêm ao caso. Então, relacionamentos frustrados anteriores, pessoas que entraram na minha vida, amizades que entraram na minha vida só pra conturbar, então mentiras, relacionamentos abusivos que eu tive no passado, e muitas coisas assim que eu nunca falei pra ninguém ou que aconteceram, mas que foram juntando. Então, quando teve o estopim, que foi o término desse relacionamento, eu já tava, sabe, era aquela, o meu copo tava todo trincado, totalmente trincado. Então aquilo foi, sabe, o toquezinho que precisava pra ele quebrar inteiro. Então eu quebrei. E isso é muito complicado, sabe? Então, o que aconteceu? Eu fiquei mal, eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia comer. Tudo que eu comia eu vomitava, eu passava mal, eu me sentia muito sozinha, eu não conseguia ir pro colégio mais, nessa época eu tava no ensino médio, eu não conseguia mais ir pro colégio, eu tinha acabado de voltar pra Cascavel, porque eu tinha ido estudar em Apucarana e eu voltei. Quem me acompanhou desde aquela época vai lembrar um pouquinho. Então, eu não tinha mais chão, sabe? Eu tinha acabado de... Minha gatinha, que eu tinha trazido de Apucarana pra Cascavel, tinha acabado de ser roubada. Então, foi muita coisa, assim, que veio à tona, sabe? Então, eu entrei num quadro depressivo e eu sabia que eu tava dentro dele. Então, não era uma coisa que, tipo assim, eu sei que é uma tristeza. Não, eu sabia que não era uma tristeza, eu sabia que era uma coisa mais séria. E eu tentava falar isso pra minha família. Só que como... pra minha família e pros meus amigos, né? Como eu tinha acabado de sair do relacionamento, as pessoas não entendiam muito bem isso, porque elas achavam que eu tava mal por causa do relacionamento. Elas achavam que era uma coisa só, ela terminou, tipo, o cara terminou com ela e ela tá mal e logo ela supera, é uma fase, enfim. E não foi isso que aconteceu. Geralmente é isso. Geralmente você termina um relacionamento, você fica mal, fica um tempo mal, chora, tem ali sua bad, sua fossa, e daí depois vem tudo, sabe, as coisas vão se reconstruindo aos poucos e tudo mais. Só que não foi isso que aconteceu, eu realmente entrei num quadro depressivo, sabe? Eu já tava dentro dele há algum tempo, mas esse foi o estopim. E a minha família, as pessoas ao meu redor, eu tentei, sabe? Eu tentava não contar, mas tipo, falar que eu não tava bem, sabe? Que era uma coisa diferente, que não era só um tipo, poxa, tô chateada. Não, era uma coisa mais forte, era uma coisa que eu não conseguia controlar. Só que eu tentava explicar isso, mas eu também não entendia o que eu tava passando, sabe? Então, eu comecei a pesquisar muito sobre, eu comecei a ver muitas histórias e eu pensei, putz, será que eu tô com isso, sabe? Será que eu tô com depressão? Será que é isso mesmo? E eu tentava conversar isso com meu pai, né, que na época eu morava com meu pai. E tentava, só que meu pai também não entendia muito bem, porque ele nunca tinha passado por isso. Eu não culpo ele por não ter entendido naquela época de início, porque ele também nunca tinha passado por isso. Então, como é que eu vou querer cobrar uma coisa dele, sendo que ele também não entende, sendo que nem eu entendo, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei num ponto que eu praticamente não existia mais. Eu emagreci uns 5 quilos em uma semana. Eu não comia, eu não saía da cama, não conseguia sair da cama. Sabe, eu passava a noite inteira acordada porque eu tinha muita insônia, só que o resto do dia eu não conseguia dormir, eu não tinha força pra levantar. Eu quase reprovei por falta naquele ano porque eu não conseguia ir pra escola. E o meu pai começou a ver que tinha alguma coisa estranha, porque, sabe, no início ele achou que era, tipo, coisa de drama e tal, mas ele viu que não era só isso, sabe? Até que chegou um ponto que eu tentei me matar, sendo bem sincera. Eu não sei se eu tenho uma forma de falar isso de uma forma mais romântica, sem causar um certo nossa, mas por quê? Sabe?
Porque eu me vi numa situação que eu não aguentava mais aquilo, sabe? Que eu tá ali ou eu não tá mais ali não fazia diferença pra mim. Que eu tá viva ou eu tá morta, pra mim não era, sabe? Não fazia mais diferença. Que eu não tinha mais motivo pra estar ali, que eu não tinha mais... A pessoa que eu mais amava não tava mais comigo. Que os meus amigos não estavam mais comigo. E os que estavam comigo, eles não entendiam. A minha família não entendia. A minha mãe achava que era drama. Então, isso foi muito complicado pra mim. Eu não vou entrar em detalhes de como foi, como não foi, porque eu também não quero, às vezes as pessoas acham que eu tô dando ideia ou fazendo apologia, suicídio. É claro que não, eu tô tentando contar a minha história, sabe? E o que aconteceu foi isso. Então, o meu pai viu isso e ele foi me socorrer, enfim, me levou pro hospital. E meu pai ficou muito bravo de início, né? Tipo, eu até entendo ele. Só que ao mesmo tempo ele ficou do meu lado. E foi nesse momento que ele viu que tinha alguma coisa errada. Que não era só uma tristeza, que não era só um término de relacionamento. E que era uma doença muito grave. E que pode passar despercebida se você não der devida atenção. Então foi nesse momento que eu comecei a ir em psiquiatra, que eu comecei a ir em psicólogo, que... eu comecei a tomar medicações, tentar tomar as medicações, porque eu tenho um problema que eu reajo muito fácil ao medicamento, então eu tenho muitas reações, sabe? Então eu testei vários medicamentos, eu passava mal com medicamento, e a gente mudou de medicamento diversas vezes. Eu não vou citar nomes, eu não quero dar ideia para as pessoas, sabe? Eu quero contar a minha história, mas sem que seja uma coisa de ideia mesmo. Então, foi nesse momento que eu comecei a me tratar. E daí eu comecei a tomar as medicações, eu comecei a ter o apoio do meu pai. O meu pai tava toda hora ali pra mim, sabe? Se eu não queria levantar pra tomar banho, ele era minha força que tava ali, falando, não, você tem que ir, você vai. Que eu comecei a, tipo, tentar me envolver mais, que eu fui tentar atrás de emprego, que eu comecei... Então, assim... que eu comecei a tentar me reerguer, sabe? Alguns meses depois de tratamento, eu comecei a tentar me reerguer. Então, eu fui trabalhar no shopping. Nessa época, eu ainda tinha a loja. Eu fechei um tempo depois. A Menção História, eu fechei um tempo depois. Porque eu comecei a não dar conta. Então, muitas coisas começaram a acontecer. E eu comecei a, devagar, sair daquilo. Mas eu não acredito que a depressão seja... uma coisa tipo uma gripe, sabe? Você tá mal, você toma o remédio, passa um determinado tempo e você tá bem, você tá curada. Eu acredito que quem tem a depressão, e quando eu digo depressão eu quero englobar tudo, porque eu não tenho só depressão, eu tenho um quadro depressivo, eu tenho ansiedade e eu tenho o quadro de síndrome do pânico também. Então, quando você tem essas doenças psicológicas, é muito complicado. É algo que fica dentro, sabe? Eu sinto, na minha visão, na minha opinião, que é algo que fica dentro de mim. Então, eu posso estar tomando os remédios, posso estar tudo certinho, eu posso... Às vezes, o médico chega e fala, olha, você não precisa mais de medicamento, que foi o que aconteceu. E, sabe, eu tava bem, dentro do possível, mas aquilo voltou. Então, eu fui fazendo os tratamentos, eu entrei em outro relacionamento... Tem vídeo com ele aqui, as pessoas que me seguiram no Facebook, que me seguem no Facebook, no Instagram, sabem. Eu fui pra Curitiba, eu trabalhei, juntei minha grana, meu sonho era ir pra Curitiba, eu consegui ir pra Curitiba, então eu superei isso de uma certa forma. Só que eu nunca me curei, sabe? Eu não acredito nisso de cura. Eu acredito que a gente pode melhorar e estabilizar aquela doença. Mas cura de você nunca mais ter aquilo na vida, de você nunca mais ter um pensamento assim, eu acho que é uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Eu admiro todas as pessoas que conseguiram superar a depressão, porque é algo muito difícil. E agora vocês devem estar pensando, tá, mas e aí? Você não explicou nada. O que aconteceu? Eu fui pra Curitiba, eu tinha minha casa, eu tinha minha gata,
E, gente, calma, eu ainda tenho a Lu, ela tá bem, não se preocupem. Eu sei que muita gente ficou às vezes preocupada porque ela meio que sumiu do meu Instagram e tudo mais, mas não se preocupem, ela tá bem, tá tudo tranquilo. Eu tinha minha casa, eu tinha o meu namorado, eu tinha o meu emprego, só que eu não tava mais tomando medicamento. Por quê? Porque eu já tava bem, então eu não precisava mais daquilo, sabe? Então eu já tava bem, já fazia meses que eu tava sem medicação, eu tava bem, eu tava feliz, tava tudo tranquilo, até um certo ponto. Eu comecei a ter problemas no meu relacionamento. Esse relacionamento foi um relacionamento que, infelizmente, não me fez bem. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou falar o que aconteceu, o que não aconteceu, porque eu acho que isso também não é necessário, sabe? Eu só quero dizer que eu tava num relacionamento que não me fazia bem. Eu tava num apartamento de início que não me fazia bem. Eu tinha muitos problemas com o síndico, com o dono do apartamento, porque eu não podia lavar roupa dentro do apartamento. Sabe, eram umas coisas assim muito complicadas mesmo. No meu trabalho começaram a gerar muitas brigas e discussões, porque a gente acabou ficando um tempo sem gerente. E, sabe, começou a ser meio caótico. A rotina começou a ser muito pesada. Só que eu tava conseguindo driblar isso, sabe? Eu tinha meus dias ali, eu tinha uma crise ou outra, só que eu tava, sabe, conseguindo até dar a volta por cima. Até um certo ponto, porque eu acho que assim, meu médico, ele fala assim, a depressão, você tem uma crise, dá um tempo, você tem outra crise, dá um tempo, você tem outra crise. Com o passar do tempo, as crises o tempo entre uma crise e outra vai ficando menor, até que a crise que tava aqui e a crise que tava aqui já tá assim, sabe? Já tá um caos, já tá no último grau, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma crise, eu tinha outra crise, ok, sabe? Ia lidando, eu tinha uns dias bons, dias ruins, eu ligava pro meu pai, eu chorava, eu explodia, mas ficava tudo ok. As coisas, eu conseguia até estabilizar aquilo, sabe? Só que o que aconteceu? Eu mudei de apartamento, eu saí daquele relacionamento que tava me consumindo, que era um relacionamento que eu posso considerar até abusivo de certa forma, que tava me consumindo muito, me machucando muito em certos aspectos, e aconteceram coisas que, sabe, eu não tenho nem coragem de falar, porque aconteceram coisas, sabe, num grau que eu prefiro não falar. Então, eu saí daquele relacionamento, isso foi início desse ano. Eu saí daquele relacionamento, eu saí daquele emprego e eu saí daquela casa. Então, eu saí das 3 coisas que estavam me fazendo mal. Eu fui para um emprego novo, que eu trabalhava num horário bom, eu trabalhava de manhã até de tarde. Eu fui para um apartamento bom, que a Lua podia brincar, eu tinha um vizinho incrível. E eu saí daquele relacionamento que me fez mal. E ao mesmo tempo eu comecei a minha faculdade. Então, pra quem viu, quem me acompanhou no Facebook, nas redes sociais, eu comecei a fazer a faculdade de design de interiores na Unicuritiba. E eu tava muito feliz com aquilo, porque eu não sou rica, nunca fui. Então eu financiei a faculdade, uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer faculdade esse ano, porque é um custo muito alto. E eu consegui fazer a faculdade, então eu tava me virando, sabe? Eu tinha o meu apartamento, eu tinha as minhas coisas, eu tinha os meus móveis, eu tinha uma casa linda, eu tinha minha filha, que é a minha gatinha, que era linda, eu tinha minha faculdade, eu tinha meu emprego. Só que eu também tinha uma doença psicológica, e ela tomou conta disso. Então, pra vocês verem que às vezes muita gente acha que mas poxa, a pessoa tem as coisas, mas não valoriza. Não é que ela não valoriza, é porque às vezes foge do controle dela, sabe? É muito doloroso você ver alguém falar pra você, você tem tudo e você não dá bola, você faz drama. Não é isso. Não é isso, não é drama, sabe? Esse que é o problema das pessoas, achar que é tudo drama. E não é, eu não controlo isso, sabe? Você realmente acha que eu ia gostar de ter uma doença, sabe? Eu podia estar em Curitiba agora, eu podia estar na minha casa, eu podia estar com a minha filha, eu podia ter meu trabalho, sabe? Comprar as minhas coisas, eu podia, sabe? Ter minha vida. Mas onde que eu tô? Eu não tô na minha casa. Mas eu controlo isso? Não, eu não controlo isso.
sabe? Esse que é o problema. Eu fui muito julgada, muito, principalmente por algumas pessoas da minha família, por conta disso. Porque as pessoas acham que é a minha culpa, que eu não valorizei as coisas, sendo que eu não tenho culpa de ter uma doença. Ninguém tem culpa de ter. Ninguém tem culpa de ter uma doença. Então, assim, eu tava em Curitiba e eu comecei a piorar da depressão, cada vez mais. A minha rotina, apesar de eu estar numa faculdade que eu gostava e de eu estar num emprego que eu gostava, a minha rotina estava muito cansativa, porque eu saía 7 e pouco da manhã para ir pro trabalho e eu voltava 11 horas da noite, sabe? Porque eu trabalhava até às 6, a faculdade começava às 7, terminava às 10 e pouco. Então, isso começou todo dia, de segunda a sexta, eu tinha que trabalhar, estudar, e isso foi me sobrecarregando, sabe? Porque imaginem, se para uma pessoa normal, que não tem depressão, já é uma rotina totalmente cansativa, totalmente exaustiva, difícil. Imagine para uma pessoa que tem uma doença que piora isso, sabe? Então, isso começou a me ajudar a piorar muito a minha depressão. Então, o que aconteceu foi o seguinte: as minhas crises, elas já estavam muito menos espaçadas. Então, eu não tinha mais uma crise hoje e uma daqui 2 meses. Era uma semana que vem e uma depois de amanhã. E quando eu vi, as minhas crises eram todo dia, eu não conseguia mais dormir. Então, eu fiquei mais ou menos uma semana de atestado porque eu tava muito gripada. Eu tava com a garganta totalmente inflamada. Eu peguei uma gripe, eu não sei como, não vou saber. Eu peguei uma gripe e eu fiquei afastada do trabalho uma semana porque eu tava muito, muito, muito mal. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia comer, eu tava muito mal. Eu fui no médico, ele me consultou, me deu antibiótico, só que eu não tava melhorando. E todo mundo achou isso muito estranho. Então, eu fui, só que eu tava começando a ter sintomas que não era mais só da gripe. Então, eu ia dormir, eu demorava muito pra dormir, eu tava tendo muita insônia. Quando eu conseguia dormir, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu tinha a sensação que tudo tava caindo em cima de mim, que tinha alguma coisa segurando meu pescoço, eu tinha muita falta de ar. Era muito difícil. Agora imagina, se eu falar isso pra você e você já achar isso estranho, imagina eu falar isso pra um médico. Ele vai achar que você é louca, sabe? Exatamente, eu falo isso porque eu fui no médico, eu falei isso pra ele e o cara olhou pra mim, tipo, você é louca? Sabe? Ele não falou isso, mas tava na cara dele que era o que ele tava pensando. Então, isso que eu fui na emergência. Então, num dia eu tive uma consulta de rotina com a médica que tava me tratando da infecção na garganta. E era um dia que eu tava muito mal. Era um dia que eu tava, assim, que eu não tinha conseguido dormir. Porque já fazia uma semana quase que eu não conseguia dormir, porque eu tinha a sensação que tinha alguém apertando o meu pescoço, eu tinha a sensação que tinha alguém me vigiando. Eu dormia com tudo trancado, com a porta do meu quarto trancada, e isso que assim, eu morava sozinha, então eu dormia com a porta do meu quarto trancada, colocava tudo da lua lá dentro e dormia com a porta trancada, eu não conseguia comer, sabe? Então eu tava me sentindo perseguida, eu tive um ataque de pânico muito grande, eu sentia muita falta de ar, era horrível. Eu tive paralisia do sono algumas vezes, já tinha acontecido isso outras vezes. Pra quem não sabe, a paralisia do sono é um fenômeno horrível, que você sente o seu corpo, é como se você estivesse morta. Você tá acordada, mas você não consegue mover nada no seu corpo. Então, e às vezes é até pior porque você se vê dormindo, então é muito ruim. E eu falei isso pra médica, e a médica falou: tá, ok, já volto. Ela falou com os superiores dela, ela voltou, ela falou: então, querida, eu não posso deixar você sair daqui, porque você tem tendências suicidas. E eu falei: ok, vou fazer o quê, né? E então eu fiquei internada, e eu só poderia sair de lá se eu tivesse um responsável. Só que assim, eu tava em Curitiba, meu pai mora em Cascavel, teoricamente ele é meu responsável, né? Então, ela me deixou internada lá até meu pai poder me buscar. Então, meu pai viajou pra lá e tudo mais. Aí meu pai chegou e falou assim: arruma tuas malas que você vai comigo pra Cascavel fazer o tratamento. E assim, a gente brigou, eu bati o pé, foi um caos.
A gente tentou ir numa médica lá de Curitiba, queria me deixar numa clínica internada sem contato, com uma ligação por semana, sem internet, sem nada. Então, eu não quis isso, sabe? No momento que ela falou isso, eu comecei a chorar, porque o que você imagina? Você imagina a cena de filme de terror, que a menina fica, tipo, no manicômio, sabe? Eu não queria isso, porque eu não queria isso. Então, eu combinei com meu pai que a gente viria pra cá. A Lua ficou com meu vizinho por um tempo. Guto, um beijo gigante, você salvou minha vida ficando com a Lua. E eu viria pra cá. Eu continuaria meu tratamento, faria o tratamento com o meu médico daqui, que já era o médico que me tratava antes. E posteriormente eu voltaria pra minha casa. Só que a gente não contava que fosse piorar tanto. Então, atualmente, eu tô ficando na casa do meu pai, aqui em Cascavel. Eu não sei, sinceramente, se eu vou voltar ou não pra Curitiba. Eu fechei aquele apartamento, eu tranquei a minha faculdade. Porque o meu tratamento, ele tá demorando muito mais do que o esperado. Eu não tô respondendo tão bem ao tratamento quanto a gente esperava. E é por conta disso que eu não postei vídeo, que eu sumi, até do Facebook eu sumi ali por junho, julho, que foi mais ou menos quando aconteceu isso. Eu sumi totalmente do canal, eu sumi totalmente do blog, eu sumi totalmente das redes sociais, porque, sabe, esse vídeo provavelmente vai ter quase 1 hora. Agora imagine você explicar isso pra alguém, por uma mensagem, é muito complexo. Isso que, assim, eu resumi tudo. Porque se eu fosse explicar detalhadamente, nossa, eu ficaria aqui pra sempre, sabe? E agora é o único momento que eu tô me sentindo confortável o suficiente pra falar sobre isso. Então é assim que eu tô no momento. Eu tô fazendo tratamento contra depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Eu tô ficando aqui em Cascavel, na casa do meu pai. Eu não vou prometer pra vocês que vai ter vídeo toda semana, 3 vezes por semana, todo mês. Eu tô gravando sempre que eu consigo, sempre que eu me sinto disposta, porque é muito difícil. Ainda é muito difícil pra mim lidar com isso. É muito difícil em vários aspectos, então eu espero muito que vocês entendam. Eu agradeço a todo mundo que me mandou mensagens incríveis quando eu falei sobre isso no Facebook. Eu tô escrevendo muitos textos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre viver com isso, como lidar com isso. Eu vou deixar vários linkados aqui embaixo, porque se você tem alguém, alguma amiga, namorada, filha, irmã que passa por isso, por favor, não diga pra ela que é drama. Não diga pra ela ficar tranquila, não diga que é uma fase, não diga que é mimimi, não diga que ela vai na igreja e vai resolver, não diga. Respeite as crenças dela, principalmente. Respeite o espaço dela e esteja ali, sabe? Esteja com ela, apoie ela, fique com ela, seja a corda que vai puxar ela de volta se ela afundar e não a corda que vai enforcar ela. Porque muitos amigos, muita família, muita gente, às vezes, ajuda muito a piorar. Então, é isso. Eu vou fazer muitos vídeos falando nesse assunto, se vocês gostarem. Então, se vocês gostarem, curtam o vídeo, compartilhem com todo mundo que vocês puderem. Se você tem alguma amiga que sofre disso, compartilha com ela, sabe? Porque você não tá sozinha. Você não tá sozinha. Então, é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui embaixo no canal, eu prometo que eu vou fazer vídeo, vou fazer post sempre que possível. Um grande beijo pra vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo, eu vou responder todo mundo. Então, um beijo muito grande e é isso.